Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Wood, do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, em mais um vídeo, em mais uma lição da nossa série da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós partiremos então para a lição número 2 da nossa revista, do nosso trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós estudamos na lição 1 sobre as sutilezas dos ataques de Satanás contra a igreja. E agora vamos desenvolver este tema, partindo então para a sutileza da banalização da graça. A partir deste momento, então, a gente vai se aprofundando dentro dos temas mais específicos, de modo mais minucioso. Primeira lição, uma lição introdutória, foi algo panorâmico. Agora a gente, com mais minúcias, a gente parte então para temas mais específicos. Na verdade, todos esses temas trabalham com os ataques, falam das sutilezas dos ataques do inimigo contra a igreja. Desta feita, na lição 2, falaremos então sobre a sutileza da banalização da graça. Eu quero que você então venha comigo para os nossos slides, para que nós possamos então, de uma forma bem rápida aqui, meus irmãos, bem lacônica, de uma forma sucinta, resumida, estudarmos então a lição 2, a lição que fala sobre a banalização da graça. Bom, vamos então partir para os nossos slides. O texto áureo, nós sempre iniciamos fazendo menção, uma leitura de um texto que vai servir de base, um texto que vai ser destacado, um texto que vai saltar aos olhos, nós chamamos de texto áureo. Desta feita se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata, e nós vamos observar isso hoje. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. Leitura bíblica, a leitura que nós fazemos em classe. Aí, quando você participa da sua escola bíblica dominical, você reúne em classe com os seus colegas, os demais alunos, obreiros da casa de Deus, e fazemos então uma menção de um texto bíblico, e desta feita, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 10. Vai nos dizer assim a Bíblia Sagrada, o texto bíblico: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós teremos alguns objetivos, meus irmãos, na lição de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns objetivos da lição. Primeiro, é explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. Quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. Então, são esses os objetivos na nossa lição de hoje. Partimos então para a introdução da nossa lição. Na lição de hoje estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que é um despertar da graça. Então,
Eu quero que você observe aqui comigo, porque a nossa lição começa com uma informação interessante. A nossa lição começa dizendo que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Isso é muito bom, meus irmãos, isso é algo importante, porque hoje nós temos acesso à informação de uma forma muito fácil. Você tem na palma da sua mão um aparelho conectado à internet e com o Google você consegue acessar qualquer tipo de informação que você quiser. Então, o acesso à internet, o acesso ao estudo, tanto no mundo secular como no mundo cristão, no nosso caso no mundo evangélico, nós estamos tendo acesso a muita informação, a muito material, a muitas bíblias de estudos. Então isso é muito bom. E tem isso despertado alguns para a busca deste conhecimento. Então algumas doutrinas que eram um pouco mais obscuras ou de difícil interpretação, hoje já não é tanto, porque as pessoas, os cristãos em si, estão em busca deste conhecimento. Porém, eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque, embora temos acesso à informação, temos facilidade na busca por conhecimento, é necessário uma cautela. Precisamos saber onde buscar este conhecimento. Precisamos, de fato, conhecer o caminho para a busca deste conhecimento. Por quê? Porque a internet se encontra aí. E muitas vezes as informações estão como pontas soltas. E que se você não tomar cuidado, você acaba comprando, se alimentando, vamos dizer assim, de uma comida estragada, de um alimento não muito bom, ou de uma informação um pouco equivocada. Então, se por um lado é bom a busca por conhecimento, esse despertar de muitos crentes, principalmente em questões obscuras que no passado tínhamos dificuldade de encontrar alguém falando, um livro, uma literatura, hoje já temos muito acesso, mas se você não tomar cuidado, esse acesso se torna perigoso, porque você começa a ouvir pessoas que não têm tanto conhecimento assim, ou que vai acabar te levando por uma interpretação equivocada. Então nós temos que tomar cuidado com isso, mas entender que hoje nós temos acesso, e se você é um cristão praticante da palavra, você precisa gostar de estudar e deve buscar o maior conhecimento possível para que você não venha ser pego de surpresa e cair nas armadilhas, nas heresias, nas ciladas de Satanás. Mas vamos voltar aqui para que possamos dar continuidade à nossa exposição da lição 2. Se por um lado muitos estão buscando este conhecimento, entenda, contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Qual ensino? Um ensino acerca da graça. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Se eu não compreendo, se eu não consigo assimilar um verdadeiro ensino, eu posso estar recebendo um ensino totalmente desvirtuado ou entender de uma forma equivocada. As duas coisas se tornam perigosas. É por isso a importância de estarmos alertas em quem nos ensina e onde vamos buscar certas informações. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Então a gente vai observar na lição 2 essa expressão, graça barateada. Tá? O objetivo da lição é nos mostrar que a graça está sendo banalizada, barateada. Por quê? Porque muitos que pregam e que ensinam o evangelho, ensinam esta doutrina de uma forma equivocada. E isso vai gerar um problema muito grande lá na frente. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, vamos compreender um pouquinho a graça a partir, então, desta introdução. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa compreender
que a graça ela é de Deus, a graça ela é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. É Deus quem nos outorga, é Deus quem decidiu nos conceder graça. Foi ele quem quis agir com graça. Não é o homem que buscou, que desejou, não, mas Deus que quis, né? É uma natureza de Deus, a natureza dele, foi ele quem quis, vontade própria de Deus, nos outorgar graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. É Deus que decidiu, é Deus quem quis, é Deus quem desejou. Aprove a Deus salvar, tá, meus irmãos? Para que você entre de uma forma mais profunda nesse assunto, eu aconselho a não perder nenhuma escola bíblica dominical na sua igreja, porque com certeza o professor vai se aprofundar mais nesse assunto. Mas aqui de uma forma panorâmica, apenas para que você compreenda que Deus desejou salvar. Aprove a Deus salvar os homens. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Não, a salvação vem de Deus. Esta graça, este favor imerecido vem de Deus. Deus é quem nos outorga isso. A graça é algo imerecido. Uma das definições de graça é favor imerecido. Então a graça é imerecida. Nós não merecíamos graça, este favor de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão era que nós deveríamos ser julgados, condenados pela nossa pecaminosidade. Mas Deus nos concedeu graça. É um favor que não merecíamos. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia, óbvio, e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz, Romanos 3:10, não há justo nenhum sequer. Não há homem sobre a face da terra que pode dizer que merece alguma coisa vinda de Deus. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Olha que interessante. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Então, a nossa justiça própria para Deus é como imundícia, é como trapo de imundícia. Não tem como nós nos justificarmos, nós por si só merecermos alguma coisa boa da parte de Deus. Deus age intimamente ligado à misericórdia, à graça, a esse favor imerecido que Deus nos outorga. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava como a alguém que deve uma grande quantia e não tem como que pagar. Então, não poderíamos, em hipótese alguma, pagar pela salvação. Por quê? Porque éramos pecadores. Somos pecadores. Então não tinha como o ser humano em si, na sua pecaminosidade, pagar alguma coisa, oferecer alguma coisa a Deus pela salvação. Não tínhamos como pagar. É como se tivéssemos uma dívida muito grande, impagável. De nós não poderia sair nada que viesse a satisfazer a justiça de Deus. Então observe através e por causa desse ponto algo interessante. A graça no contexto bíblico. O que a Bíblia então vai dizer para nós acerca desta graça em seu contexto? Primeiro, a necessidade da graça. Todos nós somos necessitados da manifestação da graça em nosso favor. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Todos nós conhecemos essa história. Você cristão ou até você não cristão conhece a história de Adão e Eva no jardim e a queda, a entrada do pecado na humanidade.
O primeiro fato que nós precisamos observar é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, tá? Podendo escolher o que fazer. Isso é algo fantástico. É um dom que Deus deu ao homem. A questão de volição, de livre-arbítrio. A capacidade que você tem de fazer escolhas. O homem sempre, desde o Éden, esteve nas suas mãos a capacidade de fazer escolhas. Todas as vezes que fazemos uma escolha, isso gera consequências. O problema muitas vezes é que nós não reconhecemos que escolhemos mal. Mas o homem tem o poder de fazer escolha. E Adão teve o poder de escolher, de fazer a escolha. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3 e 6, mas não coagido a pecar. Tentação não é pecado. Preciso que você entenda isso. Pecado é ceder à tentação. Adão foi tentado, Eva foi tentada, não coagido, não foi forçado, mas tentado. Gênesis 3 e 6 diz assim o texto bíblico: E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe algo interessante, eu quero que você olhe aqui para mim. O texto de Gênesis 3 e 6 diz que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E com isso ela toma do fruto, come e dá a seu marido. Reflita comigo algo interessante. Antes de Satanás a influenciá-la, distorcendo a palavra, olha a sutileza, acrescentando o que Deus não disse, colocando dúvidas na mente de Eva. Antes, Eva passeava pelo jardim e com certeza via, contemplava com os seus olhos a árvore. Mas nunca sentiu o desejo de comer. Nunca sentiu o desejo de tocá-la porque ela era desejável para dar entendimento. Não. Ela nunca sentiu isso. Mas depois que Satanás, através da serpente, a influencia, a coloca dúvida na sua mente, a faz distorcer a palavra, ela passou a sentir esses sentimentos, esses desejos. Ela passou a desejar comer e a receber este entendimento, porque era uma árvore desejável para dar entendimento. Ora, meus irmãos, a palavra Satanás é aportuguesada, mas ela vem de Satã no hebraico. Essa palavra Satã no hebraico significa aquele que tira do caminho. Observe, Satã, aquele que tira do caminho, aquele que te desvia do propósito. Quando Satanás, Satã, leva dúvida e gera toda essa bagunça na mente de Eva e de Adão, consequentemente, é como se eles estivessem tendo a sua mente desconfigurada. E a partir daquele momento eles saíssem do caminho que Deus preparou para eles. Satã literalmente tirou eles do caminho. Quando eles saem do caminho, ao olhar para a árvore, tiveram desejo de comer e entenderam que era a árvore que poderiam dar a eles entendimento. Houve uma desconexão. É como se um software dentro do seu computador ficasse totalmente bagunçado e você precisa reprogramar o seu computador para que ele voltasse e para que ele volte a funcionar corretamente. Foi assim que aconteceu. Paulo vai ter essa mesma revelação quando em Romanos, no capítulo 12, vai escrever à igreja que estava em Roma, dizendo assim, olha, quer viver, usufruir da agradável, da boa e da perfeita vontade de Deus, tem que mudar a mente. Tem que ter a mentalidade transformada. E Paulo vai escrever, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, olha aí, a desconexão de Gênesis
Paulo diz, precisa reconectar de novo o caminho, o propósito, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que interessante, mano. Era para você ter dado glória a Deus aí. Então, Satã, aquele que te tira do caminho, usa de sutileza para te desviar do foco, distorcendo a palavra. E quando você passa a não ver, a não estudar, a não viver e praticar a palavra como ela é, você acaba caminhando por um caminho errôneo, distorcido. E a consequência é que você vai começar a desejar aquilo que não é para você desejar. Voltemos então aqui aos nossos slides. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Pecou, desobedeceu. Desobedeceu, pecou. Pecados, nós colocamos vários nomes. Pecados, plural, você coloca adultério, fornicação, prostituição, bebedeira. Mas existe um pecado que é a raiz de todos. Deste pecado gera todos os outros. É a desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desejou desobedecer. E a desobediência o fez pecar. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12, o que vai acontecer? Vai acontecer que todos, posteriormente, já vêm com esse software totalmente desorientado, precisando de reprogramação, totalmente desatualizado. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele, Adão, que cometeu o ato, como para a sua posteridade, para aqueles que viriam posteriormente. Adão, ele era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Romanos 5,12, parte B, Gênesis 3 e 23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Todos foram englobados, vamos dizer assim, nesta culpa do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar de forma nenhuma. E você vai ler o relato de Gênesis, Deus faz com que Adão e Eva saiam do Éden e coloca 2 querubins ali para proteger, para que eles não voltassem novamente para dentro do Éden. O pecado gera consequências. E uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Deus precisava ficar satisfeito. A justiça divina precisava ser realizada. Por isso a justiça de Deus exige o quê? A punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune, de maneira nenhuma. Entenda isso. Como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, e o amor de Deus, a humanidade. Nós somos acostumados a ouvir as pessoas. Deus é amor. Olha, Deus não vai matar, Deus não vai punir, porque Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Então Deus tem que satisfazer a sua justiça e, ao mesmo tempo, Deus ama a humanidade, Deus ama as pessoas, Deus ama o homem. Então, observe, se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Pois você vai ler na sua casa a primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5 e João 3,16. Então, se por um lado o pecado vai fazer com que Deus viesse a punir por causa do pecado, ao mesmo tempo Deus ama a humanidade. O que Deus faz então? Deus leva o seu próprio filho à cruz como um meio de justificação. Né? E 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça satisfeita. Então, em Cristo, Deus se satisfaz em relação à sua justiça. Então, ele equilibra novamente a balança. Deus odeia o pecado, precisa de justiça, mas essa justiça foi manifesta, foi realizada, foi satisfeita em
Cristo, através da cruz de Cristo. Então, Deus concedeu desta graça a todos, quanto recebem Cristo. Estão entendendo? Se não receber Cristo, não tem justificação. Está debaixo totalmente do pecado e vai ser condenado por isso. Se receber Cristo, então Deus satisfez a sua justiça e você é livre através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é a graça e é Deus que dá. Está manifesto a todos os homens. A extensão da graça. Observe então. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Olha aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos venham ao conhecimento da verdade, porque Deus ama todos os homens. Não é algo exclusivo de um povo, de um segmento. Não, Deus quer que todos os homens se salvem. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Esta é a missão da igreja, de levar as boas novas para que todos possam recebê-la e decidam, então, se aceitam ou não a salvação através do sacrifício de Jesus. Então o alcoólatra, o adúltero, o homicida, todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, porque ela é universal, ela é extensiva, ou seja, ela vai abranger todos os homens, todas as classes sociais, de qualquer nacionalidade. Essa graça abrange a todos os homens, ela é universal, porém, ela não é universalista. Vamos observar então a diferença? Porque uma coisa não tem relação com a outra. Então, observe. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Independente da religião, de credo, de comportamento, não interessa, serão salvos. Isso é uma graça universalista. Deus vai salvar, já salvou. A partir do momento que Cristo morreu, bradou, está consumado, Deus já salvou todo mundo, não importa o caminho que tu ande, não importa o caminho que as pessoas levem, que credo elas têm, já são salvas. É o universalismo. Ao contrário, a graça ela é universal porque é estendida a todos os homens. Ela é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Então, observe isso daqui, meus irmãos, porque isso aqui é muito importante. Você que está aí no canal, já compartilha, já curte, já leve esse ensino para mais pessoas, para que elas possam também, juntamente conosco, entender isso. A graça é universal, é abrangente a todos os homens. Mas como eu tenho acesso a essa graça? Me arrependendo e confessando a Cristo como meu Salvador, entregando a minha vida a Jesus Cristo. Assim, então, eu tenho acesso a essa graça que está disponível a todos. Não é universalista, não é você com a sua religião, não. Você precisa entender que em Cristo você pode ser salvo. A graça é oferecida a todos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. A todos os homens. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crer. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, existe aí uma questão de coerência. Eu aceito, creio, obedeço. Então, eu recebo desta graça que Deus já disponibilizou a todos. Basta crer, basta desejar, basta se entregar a Cristo Jesus. Observe então a graça no contexto da Reforma Protestante. Lá atrás já havia a corrupção da doutrina da graça. No contexto da Reforma Protestante, do século XVI, por exemplo, é muito diversificado.
que acontecia lá? É possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Olha só, o catolicismo perdia influência. O catolicismo era a religião cristã dominante. Ela perdia influência e por isso surgiu uma reação contra quem? Contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. Por exemplo, a Igreja Católica começou a distorcer as Sagradas Escrituras de um ponto tão grande que começaram a vender esta graça. Por exemplo, cobrando indulgências. Eles vendiam até mesmo terreno no céu. É algo inexplicável. Eles vendiam a graça de Deus. Só que isso começou a despertar em muitos uma ira, né? Porque os líderes religiosos baixavam demais a moral, apelando realmente a uma fé irracional praticamente. Então, houve então a necessidade de uma reforma. Com isso, com a baixa ou com baixo nível moral dos seus sacerdotes, houve uma rejeição da doutrina católica como válida. As pessoas começaram a pôr em xeque, em dúvida. Será? Ah, não vou seguir isso aqui não. Como é que é? Tá meio errado isso daqui. Houve um maior interesse pela educação. Olha como a educação é importante e liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Houve um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos e passa então aos demais membros ou pessoas que seguiam a doutrina. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada, totalmente desconstruída. Entenda algo interessante: a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente, de Romanos 1,17. É aí que Martinho Lutero entra. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. E nunca foi meritória, meus irmãos. É Deus quem nos outorga a graça. É de Deus, não é nós. Por mais que venhamos a fazer aquilo que aos nossos olhos possa ser perfeito, diante de Deus não vai ser. Então, nunca é através dos nossos méritos. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. 2. A restauração da doutrina da graça. Vamos lá. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, então, se levanta, um monge alemão agostiniano, e se torna o principal porta-voz da doutrina. Pela fé somente. Ele começou a pregar isso. Ele começou a espalhar essa notícia, ele começou a dizer somente pela fé, salvação pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia. Só a graça. Só a graça salva. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Observe que a Bíblia Sagrada, longe do povo, leva o povo às heresias. Mas a Bíblia Sagrada, próximo do povo, liberta o povo das heresias. Então a Escritura, a doutrina, poderia ser restaurada se ela voltasse de novo ao povo, o povo passasse então a conhecer as Sagradas Escrituras. Foi por isso que lutaram, os reformadores lutaram, foi por isso que eles sofreram, foi por isso que eles até morreram, e muitos morreram de formas angustiantes, mas lutaram até o fim e deixar a sua vida diante de Deus para fazer com que este evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Ela não pode ser misturada. Quarto ponto, a graça no contexto contemporâneo. Como que funciona isso nos nossos dias? Hoje nós estamos vivendo um período onde a graça está sendo barateada. Há muita expressão graça barata foi introduzida na literatura
para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada, a graça barata. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. E aqui eu preciso te chamar a atenção. Você consegue visualizar isso no contexto? Você consegue enxergar isso acontecendo diante de vocês, diante dos seus olhos? Será que o povo de Deus hoje consegue influenciar? Será que essa palavra influência faz parte de nós, povo de Deus? Ou não? Será que quando se fala de um crente, de um cristão, isso é sinônimo de confiança, de fidelidade, de honestidade, de moral? Será? Ou de fato a graça está sendo barateada? Ou de fato a doutrina está sendo distorcida? Ou de fato as heresias estão roubando, minando a nossa fé? O povo está crescendo talvez em números, mas não influencia mais. Mas não faz com que se cumpra a palavra de Jesus quando disse, olha, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Nós não influenciamos mais, meus irmãos. Olha a situação da nação, olha a situação do mundo no seu contexto. Enquanto as nossas igrejas crescem em números, não crescem em qualidade cristã, porque nós não influenciamos mais. E isso é muito triste. É necessário a volta, urge, nesse tempo final, voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra precisa voltar a ser pregada dos nossos púlpitos. Isso é uma responsabilidade nossa, minha, sua. Você estudante de Bíblia, você cristão, obreiro, pregador, volte a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça nos nossos púlpitos. O valor da graça, por que é importante? Observe. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados por preço. E Jesus pagou esse preço para que hoje pudéssemos estar aqui, falando do Evangelho da Graça. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. Os penduricalhos, os acréscimos. E alguém ou alguns, dentro do nosso contexto, que parece que fazem ou querem fazer da Bíblia como fazem os nossos políticos acerca da nossa Constituição Federal. As PECs, as emendas, os penduricalhos. Parece que a palavra não é mais suficiente. Se faz necessário, então, acrescentar ou tirar algumas coisas. E Paulo foi um defensor deste Evangelho da Graça. E nós precisamos também, como Paulo, sermos nesses últimos dias apologetas, defensores da fé. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiro, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. Foi Cristo. Segundo, o tempo verbal no aoristo diz que essa transação foi completa. Então nós não precisamos fazer mais nada. Mas precisamos valorizar, vivendo uma vida de acordo com aquilo que o Evangelho de fato quer nos ensinar e nos ensina. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Deus fez tudo. Ele nos outorgou a graça através de seu Filho, para termos acesso a isso, a esta graça, a este favor imerecido. Eu preciso crer no Evangelho, eu preciso crer no Cristo, eu preciso aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, eu preciso viver aquilo que ensina a sua palavra. Somente assim poderemos ser salvos e fazer com que esta graça tenha valia a nosso favor. Concluindo a nossa lição, diz assim: nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos.
A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Meus irmãos, que Deus mais uma vez vos abençoe. Finalizamos aqui de uma forma bem rápida aqui, bem superficial, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que possamos continuar nesta jornada, nesta caminhada, a cada semana aprendendo com uma lição diferente. Isso vai acrescentar, fortalecer, edificar a nossa fé, nos fazendo capazes de lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo, contra as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Que Deus abençoe você e possamos nos encontrar na próxima aula, querendo Deus. Shalom!